Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje eu trouxe essa noivinha linda, vim mostrar como é que eu pinto ela. Tem bastante truque, bastante detalhe, tem 3 tipos de brilho. Ficou um vídeo meio longo porque é bastante explicativo, tá? Se você gosta de vídeos rápidos, de dicas bem bacanas, me segue lá no Instagram, @paulamelnailarts. E chega de blá blá blá, vamos pro vídeo, né, gente? Roda a vinheta. Vamos lá, então. O molde, gente, eu vou deixar lá no finalzinho do vídeo para vocês conseguirem tirar print, tá bom? O pincel que eu vou utilizar é o da Miss Friend, é um pincel de preenchimento esfumado que eu uso. O meu tá até abrindo já, mas eu não largo. E a embalagem dele vem com três tamanhos de cerda, ele é muito bom. Vou usar esse tom de amarelo pele para começar. Existem vários tons de pele, desde o mais clarinho até o marrom mais escuro. Eu prefiro utilizar esse tom intermediário, tá? Eu vou preencher todo o rosto e colo dela. Na hora que eu terminar de preencher e secar, eu vou conseguir ver esses riscos em preto aqui. Mas se vocês tiverem dificuldade, é só não passar por cima, tá bom? Para fazer a base do cabelo dela, eu vou usar esse tom de amarelinho, ó, meio manteiga. O nome é Marfim, é a PVA da Acrylex. Eu vou diluir ela um pouquinho, com um pouquinho de água na minha bandeja, para ela ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar, tá? Então, eu coloco aqui na bandeja de isopor, uma gotinha, 2 de água, para ficar mais fluidinho e não ficar tão marcado, o desenho não ficar tão marcado do pincel, tá bom? Gente, um detalhe bem importante aqui no cabelinho é que como ele vai ser bem loirinho, precisa estar bem coberta essa parte em preto aqui, tá bom? Então, a gente já passa o amarelinho por cima mesmo. Agora, para fazer a parte de baixo do vestidinho, eu vou usar essa tinta cintilante, branco cintilante. Esse aqui é o lançamento da Acrylex, mas a cor fix já tem há muito mais tempo, tá? É o mesmo princípio, é uma tinta branca com partículas de glitter. Eu vou dar 3 opções para vocês aqui no vestidinho, tá? A primeira vai ser essa com a tinta cintilante. Aí, depois, quando esse primeiro branco secar, eu mostro para vocês uma outra opção de cintilância, tá? Então, agora a gente espera tudo isso secar para começar a fazer a sobreposição. Agora, eu vou fazer primeiro, vou delimitar a boca, vou pegar um pincel um pouquinho mais fino do que o que eu tava usando, e vou pegar branco mesmo. Eu vou fazer assim, ó, tipo um coração de lado, tá vendo? Aqui também, deixa eu virar um pouquinho. A parte de cima um pouquinho maior e a parte de baixo um pouquinho menor, porque ela tá de semi-perfil. Depois a gente vai cobrir com vermelho. Agora, eu vou fazer o esfumado do rostinho dela. A parte de preenchimento eu sempre deixo mais acelerada, porque não é uma parte tão difícil de fazer, né? Agora, a parte de sombreamento, eu preciso que vocês vejam o vídeo em velocidade normal. Vou usar o tom de cerâmica clara, um tom de marrom um pouquinho mais avermelhadinho, da cor fix esse aqui. Pode ser um marrom que você tem aí misturado com o tom de pele, tá? Pra deixar, eu vou mostrar pra vocês a diferença dos tons, ó. Esse aqui é o tom de pele dela. E esse aqui é o tom de cerâmica clara. Então, dá pra você pegar esse tom de pele, misturar com o marrom e fazer um tom de sombreamento. Começa com um tom bem clarinho. Sempre começo aqui pela raiz do cabelinho dela, ó. Aplico. Eu vou tirar a tinta do pincel. Eu umedeço um pouquinho na boca mesmo. E espalho a borda de baixo. Um pouquinho, ó. O processo tem que ser bem rápido, senão seca a tinta
e vai ficar manchado. Então, eu aplico, vou com ele direto na boca, eu sei que isso não é higiênico. Mas a tinta também não é tóxica, né? Que eu acho que seria o pior. Então, eu aplico aqui, faço contorninho da orelha, desço aqui pra mandíbula e queixo. E esfumo isso daqui, eu não quero que fique muito escuro aqui pra dentro. Deixo bem esfumadinho. E agora, eu vou fazer pra baixo um pouquinho mais escuro, tá? Vou fazer aqui a linha do pescocinho dela, ó. Essa mandíbula tá fazendo uma sombra. A luz vem daqui, então, aqui vai ficar mais claro e aqui já vai fazer uma sombra. De preferência, não deixar as bordas assim, tão marcadas, tá? Faço o possível pra deixar mais espalhadinho possível. Desse outro lado aqui, eu já vou vir com uma saboneteira de dentro pro ombro, ó. Aqui já fez um detalhe. A saboneteira é escura pra dentro, que aqui é mais fundo, né? E aqui eu só dou uma espalhadinha. Aqui na borda do vestido também, porque o vestido tá sobrepondo o colo dela. Ele não faz uma sombra tão grande, né, obviamente, mas ele faz um detalhe aqui, tá? Então, se você acha que tá muito pra dentro da pele, você faz um movimento contrário, pra trás, ó, pra baixo. Daí, eu acabo limpando bem, ó. Ficou bem rente esse esfumado, tá? Agora, eu vou fazer a primeira sobrancelha dela aqui, primeiro esfumadinho de sobrancelha. Essa sobrancelha, ela tá saindo daqui do ladinho, como ela tá de semi-perfil. Então, ela vem da metade da sobrancelha aqui pra dentro, ó. Não vai ficar uma sobrancelha tão longa quanto desse lado. Então, é um pedaço pequenininho e eu vou descer pro nariz. Aqui, ó, já vai ficar marcado tipo um côncavo, né? E a sombra vem pra cá, vem pra trás do nariz. Porque como o nariz é alto, vai fazer uma sombrinha pra cá, tá? Precisa ficar um pouquinho marcadinho, porque precisa aparecer, né? Se a gente ficar apagando muito, no final vai ser só uma linha. Aí, uma linha eu faço com qualquer outra cor, né? Um contorno. Mas eu quero mesmo esfumar, tá? Então, dei essa esfumadinha. Agora, eu vou vir aqui pro outro lado. Do outro lado da cabeça, a sobrancelha ficou um pouquinho pra trás do cabelo. Então, eu vou trazer só a ponta da sobrancelha aqui. E aqui, como o olhinho dela tá fechado, a pálpebra fechadinha. Aqui também. Desse lado aqui, vocês estão vendo que dá uma entradinha aqui no rosto dela? É nessa entradinha que vai sair aqui o cílio. Ó, isso aqui é só a marcação do cílio, na verdade, tá? Agora, eu vou dar uma esfumadinha nesse côncavo. Aqui do lado também, vou dar uma profundidade nele. Se você achar que tá muito escuro, vai limpando. Depois eu quero fazer um detalhe de maquiagem nesse olho ainda. Ela vai ser uma noivinha, né?
Vai aos pouquinhos, tá, gente? Se vocês não estão acostumados ainda a fazer esfumado, vai bem aos pouquinhos. Pega um tom mais clarinho, depois vai repassando os mesmos traços com um tom um pouquinho mais escuro e vai indo, tá? Aqui embaixo da boquinha, um detalhe. O desenho é bem pequenininho. Então, se você não conseguir colocar tantos detalhes também, não tem problema. Básica, nariz e côncavo. Aqui, pálpebra, eu acho. Pra gente conseguir dar uma profundidade, tá? Vou fazer o outro lado rapidinho e daí volto aqui pra gente terminar esse rosto. Agora, eu vou usar esse tomzinho aqui chamado Maravilha. Ele é um vermelho meio rosado, bem lindo o tom dele, bem maravilha mesmo. Vou pegar bem pouquinho no pincel e vou fazer a bochecha dela. Desse lado que aparece mais rosto, lá de fora até um pedaço, ó. Meio que um triângulo, tá? Aí, eu vou preencher e esfumar toda essa borda aqui. Sem deixar muito forte e nem muito marcado. Lembrando que se você achar que foi demais pra dentro, você faz o movimento contrário, que é pra trás, tá? Vai aos pouquinhos, melhor você reaplicar do que você ter que ficar limpando. Com esse mesmo tom de maravilha, eu vou dar uma preenchidinha aqui nos cantos dessa pálpebra, ó. Aqui e aqui. Esse meio eu vou deixar como ponto de luz, tá? Então, eu vou dar uma cor pra pálpebra e vou deixar um pontinho ali pra fazer uma luz. Aqui tem bem pouquinho no final e bem pouquinho no começo. Se você já quiser utilizar esse mesmo tom pra boca, porque de noiva é mais delicadinho, né? Difícil a gente ver um vermelhão. Mas é gosto, né, gente? Seria interessante também já ir pegando um pincel menor, tá? Tudo que você achar que tá ruim, por exemplo, eu achei que a boca ficou muito caída. Ela ficou com cara de brava, de nojenta. Eu venho com o tom de pele dela e apago. Espera secar, né, a primeira cor que você colocou. E dá uma apagadinha, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou usar um tom bem escurinho de marrom, ó. Esse aqui é betume. Betume e chocolate, tá? Não é o marrom café. Vou pegar um pincel bem fininho. Esse aqui nem tem, é Kolinsky Brush. Comprei na Shopee esse pincel aqui. Ele é bem fininho. Mas dá pra usar rabo de sereia também, quem tiver, né? Eu vou pegar bem a pontinha desse pincel e vou começar a fazer alguns contornos dela pra ficar um pouquinho mais visível. Pra quem não conhece betume, lá no meu Instagram, @paulamelnailarts, tem um vídeo com os betumes que eu uso. Com os que eu indico e os que eu não gostei. Então, ó, fiz toda a parte de rostinho, bochecha, mandíbula, queixo e orelha, tá? Só seguindo o contorno do corpinho dela mesmo, ó. Ele não é um marrom muito escuro, deixa bem suave. No vídeo não parece tão suave, mas aqui pra mim tá. Vou fazer a sobrancelha dela. Vou fazer um risco aqui e alguns pelinhos, ó. Daqui pra lá, eu já vou deitando ela.
É bem pequenininho o espaço, bem difícil. Aqui, como vem metade da sobrancelha pra dentro, começo de lá pra cá, que pra mim é mais fácil. E aqui, pincelo em formato de pelinhos. Eu deixo esse esfumado aqui, estão vendo? Tá fazendo uma sombra. Eu venho fazer só topinho do nariz dela. Meu pincel tá quase descarregado, ó, pra ver que quase não pega, né? Eu acho que assim fica mais delicadinho, tá? Do que com preto também. E o betume é bom que se você passar bastante vezes em cima, ele já vai apagando também. Aqui eu posso delimitar o cílio dela, deixar um pouquinho mais escuro, porque vai dar densidade pro cílio quando eu for subir com o preto. Eu posso reforçar só o cantinho dele com esse marrom, tá? Que eu quero ver essa corzinha aqui. Do outro lado, o cílio já vem lá de fora pra dentro. Dou uma escurecidinha. Aqui nos cantinhos, bem pouquinho. Agora, a boquinha dela, ó, eu entro de fora pra dentro com um sorriso na metade, entre os lábios aqui, ó, pra dividir os lábios, tá? Então, eu venho de fora até um pedacinho, aí aqui eu faço um biquinho pra baixo e saio com um sorriso de novo. Eu vou fazer o movimento contrário, só pra apagar um pouquinho aqui, que foi muito longe esse sorriso dela. A gente sabe que ela tá feliz, mas não é pra tanto, né? Ó. Embaixo, aqui, bem pertinho do lábio, eu vou fazer uma meia-lua viradinha pra baixo, pra dar a impressão de um queixinho mais pra frente, mais proeminente, ó. Vou fazer o outro lado com o betume, e daí eu volto agora com o preto da Nature Colors, que eu misturo com o xadrez preto. Fica um preto bem fluido e bem pigmentado. Bem gostosinho de trabalhar. O mesmo pincel que eu acabei de usar pra fazer os contornos dela, vou fazer os cílios, tá? De preto, acho que é a única parte que eu vou usar vai ser no cílio. Então, eu vou contornar a parte de baixo. É a parte mais difícil de fazer, eu acho. Sai um pouquinho da pálpebra. Aqui eu vou fazer pra frente e aqui eu vou fazer pra trás. Aqui é o meio do cílio. Então, ó. Pra lá. E aqui é o cílio maior, tá? Aqui só vai diminuindo. Aqui pra cá, ó. Se não quiser tão grande, né, é só ir diminuindo, tá bom? Só diminuir um pouquinho o tamanho dele. Mas como depois vai o véu ainda por cima desse rosto, aqui precisa estar bem forte, tá, gente? Senão, no final das contas, não vai nem aparecer, né? Agora, eu vou pegar o tom de pele dela que eu usei. Esse tom aqui, ó. Tá fora de foco, porque tá muito no zoom, né? Ó, esse tom aqui. Eu vou pegar, então, esse tom de pele e vou misturar com o branco.
Porque agora eu preciso de um tom mais claro do que o tom da pele, para eu conseguir fazer a parte de iluminação. Já vou mostrar pra vocês o tom que vai ficar. Ó, esse é o tomzinho que vai ficar pra fazer a parte de iluminação. Aqui dá pra ver o tom de pele dela, o tom que eu clareei e branco, ó. Fica bem mais próximo do branco do que do tom de pele dela, tá? Se você achar que ainda assim ficou escuro, depois você pode voltar com pontos mais específicos ainda de branco. Mas eu não gosto de trabalhar com o branco já assim em cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho bem no ossinho do nariz aqui, ó. E na pontinha. Na hora que secar, ele vai dar uma escureza, vai ficar mais translúcido, quase não vai aparecer esse iluminado. Então, talvez você tenha que voltar, tá? Na boca é o mesmo tom. Lá na pontinha de cima. Mais no meinho aqui. Sobrancelha lá em cima, no topo. Um pontinho bem aqui no pezinho do cílio. Aqui não, porque o nariz cobre. Aqui também. A boquinha. Esse pincel é bem fininho, tá? Agora, na bolinha do queixo aqui, ó, embaixo desse risco que eu fiz. Pra parecer que esse queixo tá pra frente, né? Na saboneteira, como eu falei, como esse ossinho aqui fica mais pra frente, ele aparece um pouco mais, ele brilha um pouco mais. Então, é bem aqui, ó. Daí, vou pegar agora o marrom, tá? O marrom que eu fiz o sombreamento. Essa parte aqui, como é mais funda, fica um triângulo mais escuro. Do outro lado também. Na frente do pescocinho. E bem no topo da bochecha dela aqui, ó. Eu passo e dou uma esfregadinha, porque eu ainda não gosto que fique esse ponto, sabe? Quero que fique só um pouquinho mais clarinho, pra iluminar um pouquinho. Não ficar tão artificial. Tá? Aí, você esperou secar. Viu que precisa reforçar? Reforça só um pontinho ou outro, assim, ó. Não precisa reforçar tudo, fica um degradê muito lindo. Agora, eu quero mostrar pra vocês o segundo brilhinho que eu falei que eu ia mostrar, né? Primeiro foi essa tinta cintilante. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem esse brilho, dá pra ver algumas partículas, né, da tinta. Essa é da Acrylex, tá? Lançamento. Agora, eu vou usar essa tinta de tecido, que é um branco metálico. Ela é tinta de tecido, ó, a tampinha dela é verde. Deixa eu tirar um pouquinho. A tampa dela é verdinha. Verdinha não, desculpa, é cobre, né, meio dourada. E a PVA, ela é verde, ó, então ela é diferente, tá? Tinta de tecido da Acrylex. Branco metálico o nome. Com esse branco metálico, eu vou fazer um pontinho de luz bem aqui, ó. Bem no meio desse rosa que eu fiz, desse maravilha que eu fiz. E vou passar por cima desse branquinho aqui. Vou mostrar pra vocês a diferença que fica. Esse branco metálico, ele não tem partículas de glitter. Ele é mais um gloss, assim, sabe?
Dá um glow, fica bem bonito. Olha a diferença. Esse aqui é todo brilhante, né? Não dá pra ver nenhum glitterzinho fora do lugar, ó. E esse aqui dá pra ver que é um branco cheio de bolinhas que brilham. Olha o olho dela. Já deu uma carinha de noiva. Então, tem essas duas opções. Se você não tiver branco cintilante, passa só o branco, depois passa esse por cima. Fica bem bonito, né? Agora, pro cabelinho dela, eu tenho como referência esse tom aqui, que é o marfim. Foi o que eu fiz de base. Agora, eu vou pegar esse tom aqui, ó, que se chama melão. Ah, desculpa, que se chama camurça, tá? Os dois são da Acrylex. Olha, esse aqui é o que eu vou... Ai, tá meio desfocado. Esse aqui foi o que eu usei. E esse aqui é o que eu vou usar agora. Um pincel um pouquinho mais fino que o cabo cromado da Miss Friend. Esse aqui é Daisy a marca. Bem boa também. Deixa eu mostrar, ó. Um pouquinho mais fino do que o da Miss Friend, tá? Cabinho cromado. Então, eu vou pegar esse camurça e vou refazer os contornos que esse cabelo tinha, ó. Que era aqui. Tinha uma divisãozinha, né? Aqui. Aqui embaixo. Detalhes aqui, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá bom? Pronto. Agora, eu vou pegar da extremidade aqui de cima e vou fazer uns risquinhos pra baixo. Eu quero que apareça esse fundo de marfim, tá bom? Aqui ele é um pouquinho mais escuro, porque faz um pouquinho de sombra. Agora, aqui eu vim dessa ponta, fazendo movimentos, seguindo esse penteado dela aqui, ó. E agora, eu subo de baixo pra cima. Eu também quero ver o marfim de baixo, tá? Porque esse marfim de baixo, pra mim, já é um ponto de luz. Agora, esse cabelo tá dividido, né? Então, agora vem pra cá. Ó. Lembrando, de preferência, dar uma cobertura nesse tom mais escuro que tá aqui embaixo, nesse preto, tá bom? Em cima também. Agora, do outro lado, eu faço a mesma coisa, tá? Certo, já tá prontinho. Agora, assim, ó. Eu vou pegar o tom que eu acabei de fazer, que é o camurça, e eu vou escurecer um pouquinho esse tom, tá? Eu vou usar, então, esse tom aqui de cerâmica clara que eu usei pra fazer o esfumado do rosto dela. Eu vou usar ele porque ele já tá por aqui. Você pode usar um marrom que você tiver aí e acrescentando aos pouquinhos. Porque eu quero dar uma finalizada naquele cabelo sem descaracterizar o loiro, sabe? Se eu colocar um marrom muito escuro, vai ficar um cabelo castanho, né? Então, eu quero deixar ele mais loirinho mesmo. Vou mostrar o camurça pra vocês. Ó, esse é o camurça. Eu dei uma escurecidinha, ficou assim. Ficou um marronzinho bem clarinho. Vou colocar um pouquinho só de água. Ó, nem precisa ter muita tinta, tá, gente? Não precisa desperdiçar muita coisa, não. Dá até pra eu trocar o pincel agora e trabalhar com bem fininho. Eu vou fazer os mesmos contornos, mas de uma forma mais contida,
porque eu quero ver as 3 cores do cabelo dela. Então, vamos lá. Aqui tem aquela divisão. Vai ficar bem sutil, tá? Essa é a minha intenção mesmo. Que é um trabalho bem de formiguinha. Vai construindo aos pouquinhos. Então, fiz o topo, já vejo as 3 cores aqui, tá? Agora, aqui tem esta divisão. Eu vou fazendo as extremidades dele, ó, aqui e aqui. Aqui ficou mais clarinho. Ó, lá a pontinha lá de cima. Opa. E a pontinha aqui, ó. Deixa sempre esse miolinho aqui um pouquinho mais clarinho. Já dá um brilho no cabelo, né? Agora, a gente pode começar a soltar uns fiozinhos, assim, bem de leve, pra não parecer que ela tá despenteada. Só pra dar um charmezinho. Ó. Deixa eu erguer pra vocês verem. Desse lado aqui eu não passei ainda esse branco metálico. Vai ficar bem bonitinho o penteado dela, né? Se você não quiser fazer o véu da noiva, nem nada, você pode deixar assim mesmo. Fazer talvez uma coroinha aqui, umas flores, né? E ficar a critério de vocês. Mas assim, ó, é uma base pra fazer várias bonequinhas diferentes, né? Então, eu já venho... Só vou terminar esse outro lado aqui. E daí, eu volto pra gente finalizar essa noivinha. Agora, eu vou pegar branco puro, PVA fosca mesmo. Ó, gente, desculpa minha bandejinha suja assim, mas eu tô trabalhando, eu uso assim mesmo, tá? Depois é só descartar, jogar fora. Ó, bem diluidinho. Com água mesmo. Agora, eu vou fazer o véuzinho dela. Eu fiz na frente, fiz pra frente, né? Um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás. Então, eu trouxe, se tiver muito escuro, gente, muito pigmentado, vai clareando, tá? Melhor ter que refazer do que perder o desenho. E aqui eu vim fazendo assim, ó. Aí, eu vou preencher tudo isso com esse branco. A parte de baixo, obviamente, que tem que estar bem seca. Senão, vai manchar tudo, tá bom? Se achar que tá muito escuro, vai dando uma limpadinha. Pra gente não perder todo esse trabalho aqui de baixo. Ó. Tá transparente. Mas dá pra ver que tem um véuzinho, né? Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água. Que tá achando muito pigmentado. Do outro lado.
Aqui tem um pelinho pra me atrapalhar. Ó. E agora, eu vou fazer o de trás também. O de trás pode ser um pouquinho mais pigmentado, tá? O cabelinho dela fica pra frente do véu. O véu fica lá pra trás da cabeça. Eu saio daqui, tá? O véu, ó. Pronto. Agora, eu vou fazer umas rosinhas. Vou fazer umas bolinhas, ó, com um rosa bem clarinho. Esse aqui é cintilante, porque eu não tenho outro rosa nesse tom aqui. Eu queria que fosse esse tom. Então, ele é um rosa bem clarinho. Eu vou fazer algumas bolinhas aqui em cima, onde tem essa emenda aqui de cabelo. Nada muito grande também. Umas 4 bolinhas. E aqui embaixo, umas 6 bolinhas aqui nessa emenda do vestido com o colo dela. Agora, eu vou vir com um tom um pouquinho mais escuro. Eu escolhi também o Maravilha. A gente não precisa ficar com muita tinta daí aqui, né? Vou pegar um pincel um pouquinho mais fininho. Aquele era da Miss Friend. Encostar aqui no meio e fazer uma rodinha. Encosta no meio e faz uma rodinha. Uma espiralzinha, ó. Quando seca um pouquinho, essa tinta que eu acabei de aplicar, essa maravilha, eu vou pegar um pincel mais fininho e vou pegar o branco puro pra fazer a finalização desse véu. Eu vou dar uma contornada nele, pra gente ver, né, bem direitinho. Deixa eu tirar esse detalhe aqui, que eu acho que vai atrapalhar todo esse processo que eu fiz embaixo. Vou fazer só retinho mesmo. Aqui do lado de fora também. Eu vou fazer umas bolinhas bem pequenininhas aqui. Eu vou fazer um detalhezinho na roupinha dela em marrom, com aquele mesmo betume que eu usei pra fazer contorno do rosto, do nariz. Fazer alguns detalhes aqui, ó, braço. Aqui outro braço. Né? Só pra gente ver aqui algumas costuras, pra não ficar tão chapado assim, né? Esse vestido. Acho que vocês nem conseguem ver muito bem aí. Agora, eu vou fazer na rosinha
um tom um pouquinho mais escuro, esse aqui é cereja. Vou fazer 3 pontinhos bem no meio dessa flor. E vou fazer alguns risquinhos do ladinho de fora, ó. 3 pontinhos dentro e alguns risquinhos do lado de fora. Prontinho, ó. Agora, só pra fazer um detalhezinho, eu vou colocar entre essas rosinhas um dourado. Esse que eu tô usando é da cor Fix. Acho que é amarelo ouro, se não me engano. E olha só. Ela já estaria pronta assim, você já pode usar ela assim mesmo. Bem bonita, né? Mas eu ainda tenho uma outra opção de brilho. Olha aqui, vou mostrar. Esse aqui é um glitter de maquiagem, é do Boticário. Tem um videozinho também lá no meu Instagram, @paulamelnailarts. Eu vou pegar esse glitter, essa sombra com glitter, né, do Boticário. Eu vou pôr um pouco de água, ó. Eu vou diluir ela com água. E vou usar ela assim. Agora, em cima aqui, da parte que eu quero da minha boneca, da minha noiva. Eu vou aplicar aqui. Aqui. E aqui. É fora do comum o brilho que dá, gente. Ele fica um brilho meio furta-cor, não, meio dourado mesmo. Tem que esperar secar pra mostrar direitinho pra vocês, tá? Vou esperar secar, aí eu mostro ele com brilho e sem brilho. Gente, olha, tá sequinho. Queria mostrar pra vocês um lado sem o brilho, mas acabou não gravando. Mas dá pra ver bem direitinho o brilho dela, ó. É lindo demais, já tá bem seco. É importante lembrar vocês, gente, que depois que secar essa aguinha do glitter que a gente aplicou, já é bom a gente aplicar uma base brilhante, tá? Porque conforme a gente vai manuseando, esse brilho pode ir saindo. Então é isso, se vocês não me seguem lá no Instagram, @paulamelnailarts, tem bastante coisinha legal lá. O conteúdo mais didático vai ficar por aqui mesmo. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos que eu tô trazendo. É bem longo, mas é bem explicativo. Dá pra aprender bastante coisas, né? Eu amo fazer as bonequinhas e amo compartilhar com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Me segue aqui também. Ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa seu joinha, tá bom? Beijinho, meninas. Até o próximo.